Bom, boa tarde. É um prazer receber vocês aqui para mais uma edição do Colmeia. Obrigado a todo mundo pela presença. A gente já está um pouquinho desfalcado, tem pessoas no caminho aqui, por isso esse atraso, né? A gente estava com a esperança de que as pessoas chegassem logo. Parece que não vai ser exatamente o caso, então a gente vai começar já. Peço desculpas aí pela entrada posterior de pessoas no auditório, né? Então, nosso programa hoje tem 2 palestrantes. Acho que o Tiago, que vai falar depois, muita gente conhece, que fez doutorado aqui no INPA. Mas o nosso primeiro palestrante, talvez menos gente conheça, é o professor Eduardo Laber, lá da PUC-Rio, do Departamento de Informática, e ele vai falar de um assunto que interessa algumas pessoas aqui, né, de clustering, no caso, clustering hierárquico e clustering explicável. Acho que eu devia ter traduzido clustering também, já que eu estou falando português, né? Mas, bom, se alguém tiver uma sugestão, eu aceito. Agrupamento, né? Agrupamento. É isso. Tá bom. Bom, por favor. Ok. Os slides estão em inglês. Bem, obrigado, Roberto, agradecer aí o convite, né? Um prazer estar aqui. Quando o Roberto fez o convite, é um encontro, né, de uma pegada de estatística, em probabilidade. Não é exatamente minha principal linha de pesquisa, mas o que eu vou estar mostrando tem elementos aí estocásticos, ou seja, acho que vai dar para cobrir um pouco essa parte, principalmente quando eu estiver falando de explainable clustering. Bem, vamos lá. Então, rapidamente aqui, né, clustering, né, o agrupamento em português, tá? É um assunto aí que é estudado há décadas, tá? Não área de computação, áreas sociologia, biologia, quer dizer, a gente encontra várias e várias áreas onde é natural a gente ter um conjunto de dados, a gente quer agrupar de maneira coerente esses dados para entender melhor o nosso conjunto de dados, tá? Em particular na área que eu atuo mais, que é teoria de computação, machine learning, tá? Principalmente em teoria de computação, muitas vezes problemas de clustering eles são utilizados acabam sendo, muitas vezes, quer dizer, tem problemas que acabam sendo clássicos, muita gente trabalha, né? Então acabam tendo desafios em cima desses problemas, como melhorar os resultados, as cotas existentes, e muitas vezes para conseguir isso é necessário desenvolver novas técnicas, tá? Então ele tem essa característica e tem, bem, bastante literatura aqui disponível sobre ele, sobre clustering, tá? Bem, em alto nível, né, o que a gente quer, tá? A gente tem um conjunto de pontos, tá? Numa versão dele, a gente tem um número de grupos que a gente está interessado. A gente está interessado em particionar o conjunto de pontos em K grupos, de modo a otimizar um determinado critério, tá? Uma determinada função objetivo. Tá? Então, isso aí seria essa versão mais hard, tá? Porque a gente está querendo que um ponto seja alocado a um grupo específico. Você tem versões mais soft, onde um ponto pode pertencer a diversos grupos, cada um com uma probabilidade. Tá? Então, eu vou estar falando sobre problemas de clustering e vou começar falando sobre o que vem a ser clustering explicável. Tá? Isso é um assunto relativamente recente, quer dizer, recente, eu diria que está tendo uma pesquisa mais ativa recentemente, tá? Então, bem, falar um pouco essa questão da explicabilidade ou interpretabilidade, tá? Bem, aprendizado de máquina, hoje em dia, é conversa de boteco, né? Eu acho que as pessoas concordam com isso aí, não sei se vocês frequentam boteco ou não, mas é bem capaz de vocês escutarem as pessoas discutindo AI, machine learning em boteco, claro, com uma versão, digamos assim, uma pegada menos técnica, né? Mas por quê? Porque tem uma série de aplicações, assim, bastante... tem um impacto, tá? Nosso dia a dia, né? A gente tem modelos de machine learning tomando decisões importantes para a gente, tá? Tem muita discussão a respeito, mas tem algumas questões aí que... Às vezes a gente não confia nos modelos, não sabe exatamente por que eles estão tomando determinadas decisões.
alguns erros, né, ou algumas vieses ou bias podem ser bastante preocupantes, indesejáveis. Então, e aí entra essa seguinte questão, tá? A gente gostaria que certos modelos não fossem tão caixa preta, ou eles podem continuar sendo caixa preta, só que a gente quer ter uma forma de entender por que eles tomam decisões, tá? Então, essa ideia de explicabilidade, interpretabilidade que tem a pesquisa, né, em modelos mais interpretáveis, ou como você pegar modelos bastante caixa preta, como essas redes neurais profundas, e tentar entender por que ela toma decisão, hoje é uma área de pesquisa bastante ativa. Bem, e aqui a gente vai estar falando sobre essa questão de explicabilidade, tá, no cenário de clustering. Então, né, se a gente pegar aquela versão inicial do problema lá de clustering, que é dado um conjunto de pontos, um determinado número de grupos que a gente quer particionar esse conjunto de pontos e um critério de otimização, a gente gostaria de ter uma partição do conjunto em K grupos, né? Ali no exemplo 3 grupos, mas que essas partições, o porquê, né? O que está por trás dessas partições fosse claro. A gente tivesse uma explicação clara para o ser humano, né? De por que o modelo está escolhendo essa partição. Tá? Então, bem, nosso exemplo aqui, né, a gente está interessado, imagina que a gente tem um conjunto de pontos e que está em R2, tem duas features ali, ou dois atributos, tá? E a gente tem esse agrupamento aqui gerado por um determinado método. De repente, não fica tão claro por que o método escolheu esse agrupamento. Tá? E o que a gente gostaria, como é que uma forma de ter uma explicação, tá? Ou seja, tem esse agrupamento aqui, a gente agrupou dessa forma, e a pessoa, mas por que ele agrupou assim? Ah, porque ele minimizou essa determinada função e um ótimo local é esse. A pessoa, isso quer dizer o quê? Né? E aí tem essa proposta, tá, de criar agrupamentos a partir de árvores de decisão. Tá? As árvores de decisão são bastante utilizadas como modelo de classificação, não por ser, aqui em geral, te traz a melhor acurácia, a taxa de acerto, mas por ter essa característica de ser bastante simples de entender. Tá? Então, a ideia aqui, a gente pode dizer, olha, a gente vai querer criar um cluster com 3 grupos. Então, inicialmente, eu vou usar um nó ali, tá? O que tiver essa primeira feature maior que 70 vai para a direita, e o que tiver menor que 70 vai para a esquerda. Tá? Ok? E aí, eu vou quebrar ali o segundo, tá? Eu criei um grupo aqui à direita, e o que tiver à esquerda, eu vou criar utilizando quebrar com a feature 2 ali. O que tiver a feature 2 maior que 40 vai para cima e depois para baixo. Tá? Então, quando a gente utiliza aqui essa estrutura essa árvore de decisão para criar o agrupamento, o que a gente ganha é uma explicação natural. Ah, porque o que é o cluster, o que é o grupo, né, o cluster rosa? São os pontos que tem a feature 1 maior que 70. E o que é o cluster azul claro? Ah, a feature 1 é menor que 70 e a feature 2 é maior que 40. Então, né, se alguém perguntar o porquê, fica mais claro de explicar. A motivação está aí de alguma maneira. Quer dizer, a motivação está aí, né? Ok. Então, a gente vai estar tentando... Aí a gente vai... tem a versão do nosso problema de clustering, tá? Que a gente vai estar tentando obter uma partição que seja boa em relação ao critério F. Esse critério F aí pode ser a minimização do erro quadrático, algum tipo de função objetivo, tá? Mas o que tem aí de novo é que
essa partição tem que ser gerada a partir de uma árvore de decisão. Ok? Então, é a restrição que a gente está colocando aqui. Tá? Muito bem. E quais são as questões aí questões naturais aí, de pesquisa aí? Como é que a gente gera algoritmos eficientes para construir esses agrupamentos, tá? Eficientes em termos de desempenho computacional e também de ser bom em relação ao critério F, que a gente está interessado em otimizar. E uma outra questão de cunho mais teórico interessante é: qual é o preço da explicabilidade? Se a gente vai construir através de árvores de decisão, né, a gente vai estar mais restrito. Certas partições não vão ser possíveis. Quanto a gente paga por isso? Tá? Então, em relação ao preço da explicabilidade, tá? Se a gente pensar aqui que o nosso critério, a gente quer minimizar a tal função f, a gente quer minimizar essa função f, quer achar o agrupamento que minimiza a função f, então o preço da explicabilidade aí seria o quê? Comparar o custo, né, do melhor agrupamento explicável com o custo do melhor agrupamento irrestrito, que a gente não restringe a ser gerado por uma árvore de decisão. Qual é a distância disso? A distância é muito grande, a gente perde muito? Então, essa que é a noção do preço da explicabilidade. E a gente está tirando o máximo sobre todas as instâncias possíveis. Tá? Bem, e aqui só listei alguns critérios naturais que já foram estudados, tá? Eu vou pegar apenas um deles aí para discutir, os resultados para alguns dos outros critérios, basicamente as mesmas técnicas são usadas, tá? Então, a gente pode querer otimizar a função do K-means, por exemplo. O K-means é esse algoritmo clássico que minimiza o erro quadrático. Você tem que achar centroides e você quer minimizar a soma dos quadrados das distâncias aos centroides. E as versões, o K-medians é a versão do K-means na norma L1, você tem o K-center, tá? E para facilitar a apresentação, eu vou falar do K-medians, que ele é mais bem comportado. Tá? Então, eu vou estar focando aqui nessa função objetivo aqui, tá? Que a gente tem aí como entrar... Bem, a gente tem um conjunto de pontos, que é particionar em K grupos, tá? E a gente quer minimizar essa função aqui, ou seja, se a gente pegar, a gente tem os K grupos e tem os centroides ali, dos grupos, e a gente quer minimizar a soma das distâncias dos pontos até os centroides na norma L1. Tá? Essa que é a função do K-medians. Até aqui tudo bem? E a gente está querendo gerar esses grupos através de árvores de decisão. A partição, então, seria descrita pelos centroides? A partição... vamos lá. A partição tem que ser obtida pela árvore de decisão. Tudo bem? Aí você vai ter... se a árvore de decisão tem 3 folhas, como naquele exemplo, você vai ter 3 grupos. E aí, para esses 3 grupos, você pode calcular o centroide de cada grupo, e aí você computa o valor dessa função. Tá? Essa é a F, né? A F, Isso, você vê o valor da F para a partição que você conseguiu. Cada árvore gera um centroide? Cada árvore gera... Uma árvore com 3 folhas, digamos, gera 3 grupos. Para o grupo, você pode computar o centroide. Tá? Da maneira... E aí você consegue calcular a função objetivo. E você gostaria que a árvore te levasse a gerar grupos, tal que a função objetivo calculada dessa forma fosse baixa, mínima, isso. O K você fixa antes? O K você fixa antes, tá? Existem algoritmos de clustering que ele encontra o K para você, aqui você tem o target, você está interessado, você fornece o K. Isso. Tá?
Essa foi uma pesquisa aí que eu desenvolvi com um aluno de doutorado, tenho alguns resultados nesse tema, tá? Que na época eu consegui melhorar alguns, acho que o primeiro resultado que tinha, e depois houveram melhorias, a coisa avançou bem. Eu não vou estar focando no que eu desenvolvi, mas sim nos que eu considero os principais resultados desse tema aqui, tá? Então, essa ideia de utilizar árvores de decisão para construir agrupamentos explicáveis, ela é mais antiga, tá? Mas o primeiro trabalho que consegue fazer uma análise formal, né, dizer, olha, esse método gera esse tipo de agrupamento e tem tal garantia, né, ou seja, a solução dele está a uma determinada distância do ótimo, do melhor possível, é um trabalho de 2020, tá? Onde eles mostram que o custo, né, o preço da explicabilidade, ou seja, se você comparar o cluster o agrupamento gerado através de árvores de decisão com o melhor agrupamento possível e restrito, você tem um fator de K, tá? Se K, quer dizer, é no máximo K e no mínimo log K. Não dá para ser melhor que log K, nenhum algoritmo vai obter isso, e tem um algoritmo que obtém no máximo K, tá? E eu vou falar um pouco aqui desse algoritmo, tá? Do porquê dessas cotas aqui, e depois eu vou mostrar um outro algoritmo baseado em... um algoritmo aleatorizado, que consegue melhorar sensivelmente a cota superior, tá? Então, qual é a ideia desse algoritmo aqui? Esse algoritmo ele tem 2 passos. O primeiro, ele vai obter, os centros aí que eu estou chamando são centroides. Ele vai utilizar algum algoritmo clássico, tá? Esquece a árvore de decisão, pega um algoritmo clássico que te obtém os K-centroides, de modo a minimizar a norma L1. A mesma coisa pode ser feita para outras normas, tá? Então, esse é o primeiro passo dele, ou seja, existem algoritmos com resultado, com garantias bastante boas, tá? Se a gente não tem essa questão da explicabilidade. Então, inicialmente, a gente vai começar com esses K-centros, tá? E depois o que a gente vai fazer é utilizar esses cortes paralelo aos eixos para construir árvore de decisão. Mas o que a gente vai tentar é não piorar muito em relação ao resultado desses centróides iniciais. Então, aqui eu acho que exemplifica, né? Então, o que a gente está mostrando nessa figura? A gente obteve um agrupamento, digamos, um bom agrupamento, pode ser um agrupamento ótimo, através de um algoritmo clássico, tá? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar... o que o algoritmo vai fazer vai ser escolher o corte horizontal ou vertical, porque aqui o exemplo está em R2, de modo a minimizar o quê? O número de pontos que são separados do seu cluster, tá? Então, o que isso quer dizer na figura ali? Os centros são os quadrados, tá? E da mesma cor são os grupos. Então, ele vai pegar, por exemplo, ó, se o algoritmo vai escolher esse corte aqui, quer dizer, tem 3 pontos roxos que estão sendo separados do seu grupo e 3 verdes que são separados do seu grupo, tá? Então, dentre todos os cortes possíveis, que é um número polinomial, ou seja, ele pode passar por todos os cortes possíveis, porque alguns cortes são equivalentes entre si, né? Entre cortes, ele pega aquele que minimiza o número de erros. Então, imagina que ele pegou aqui, tá? E ele fez 6 erros, 3 de cima mais 3 de baixo, tá? Isso vai levar ele a dividir a árvore aqui, quem ficou à direita e quem ficou à esquerda, e ele vai usar o mesmo procedimento novamente. Pega o corte que minimiza o número de erros. Ok? Aí pegou esse que não gera erro nenhum aqui, esse que não gera erro nenhum ali. Essa figura está um pouco... Mas assim, desculpe, Mas o que o algoritmo faz é pegar o melhor deles, tá?
Então, eu acho que você consegue com um pouquinho de menos de erro ali. Tá. Mas, com um erro só, né? Passando ali o azul. Assim, né? Ali, jogando ali o... Mas eu peguei isso depois aí para refazer, isso dá um bom trabalho. Mas, ou seja, mas o que a gente deve pensar, tá? É que tem que minimizar o número de erros, tá? É o que o algoritmo faz. Tá. Então, vamos tentar ver como é que a gente analisa e por que que isso é bom. Bom, ou pelo menos, por que que tem um fator de K? Qual é a ideia disso, tá? A ideia disso daqui bem, a primeira coisa que a gente precisa aqui, tá? Qualquer coisa eu posso usar ali um giz, né? Se a gente olhar para todos os centros são centros, né, que o algoritmo dá, a gente pode ver qual é os centros mais distantes na norma L1. Tá? Isso é o que a gente está chamando de diâmetro do nó aí. Tá? Então, a gente tem isso aqui. Tá? Então, o que acontece ali? Se ele está fazendo 6 erros aí, tá? Tem esses 6 caras aí que a gente não vai poder mais atribuir ao centro dele, né? Porque eles foram separados do centro dele. Então, o que a gente vai perder no máximo é atribuir o quê? Para o centro mais distante dentre os existentes, que é, no máximo, o diâmetro dessa caixa. Tá? Aqui, ele está, né, no exemplo que eu estou dando, ele está cometendo um erro ali, que é o laranja. Novamente, o máximo que ele vai pagar aí depois, devido ao laranja, é atribuir ao centro mais distante aí, que é, no máximo, o diâmetro desse bounding box. Tá? E, basicamente, o que... Ou seja, a cota superior do algoritmo, ele começa de algo... Se a gente computar a solução ótima do irrestrito, tá? Ele vai estar pagando esse excesso aí ao longo de todos os nós da árvore. Tá? E esse excesso, na verdade, é o quê? Ele está escolhendo, vai ser dado pelo número mínimo de erros para cada nó, vezes o tamanho do bounding box. Ok? Então, isso é o quanto o algoritmo custa no máximo. Tá? E para analisar a distância dele do ótimo, qual é a ideia, tá? Eu vou só... Então, a gente tem essa expressão aqui, tá? Que, basicamente, o que a gente paga mais depende do número mínimo de erros para cada nó, vezes o tamanho do bounding box. E dá para mostrar também o quê? Tá? Que se a gente pegar o valor da solução ótima, né, o ótimo irrestrito, a gente consegue escrever esse ótimo irrestrito em função do número mínimo de erros também. Tem como relacionar o tamanho do ótimo irrestrito com o número mínimo de erros. Tá? Então, o ótimo ele é dado pelo... a contribuição do ótimo em cada componente, que é a norma L1, tá? E a gente tem, que a gente pode escrever o ótimo aqui dessa forma, ou seja, a gente pode relacionar o ótimo com o número mínimo de erros e o diâmetro. E ao fazer a escrever dessa forma, a gente consegue relacionar com o upper bound. Essa é a ideia em alto nível da análise, tá? Só o porquê dessa relação, tá? Então, a análise, basicamente, o custo do algoritmo é limitado por cima por uma função do número de erros e do diâmetro, e por baixo também. E tem um fator de K que aparece aí. Essa é a ideia em alto nível. Só para a gente entender aqui a relação com o número mínimo de erros, vamos imaginar que tem aquele ponto P ali, tá?
o centro mais próximo dele é o C7. Tá? A gente tem o ponto P e o centro mais próximo dele é o C7. E se a gente olhar aquele corte ali, tá? Esse corte ali é um corte possível, o que acontece? Esse corte ali, ele gera um erro, né? Se a gente usar ele, gera um erro no ponto P, separa ele. Mas repara que a distância de P a C7, né? Ela passa por esse C4, C5, né? A distância de P até C7 é P até C4, mais P até C5, mais C5, C6, C6, C7. Então, a gente pode adicionar isso aí ao lower bound, tá? Então, a ideia é basicamente isso. A gente, é um tipo de argumento de contagem dupla que a gente consegue escrever a distância do ponto até o centro como somas que são relacionadas a esses intervalos onde dá erro. Tá? Mas, ok, isso dá um bound de K para a gente, tá? Ou seja, eu só quis dar um pouco o cheiro aqui da prova, tá? Outro resultado que eles conseguem é o seguinte, então, analisando esse algoritmo, ele diz, olha, no máximo a gente fica uma distância de K do melhor possível. E aqui eles mostram também que não dá para ficar uma distância menor que log K do melhor possível. E para isso, o que eles fazem? Eles criam uma instância, tá? Que qualquer forma, né, da gente criar uma árvore de decisão vai gerar uma distância do clustering ótimo de log K. Tá? E a instância ela é construída dessa forma. Aqui eles escolhem K centros aleatórios no hipercubo aí, em dimensão D. Tá? E o que eles fazem é, ok, eles obtêm K centros, né, através dessa, aleatoriamente no hipercubo, e eles criam então K grupos, tá? Onde esses grupos, tá? A ideia aqui, eles criaram esses K grupos aqui que eles são distantes, tá? E eles criam pontos aqui, D pontos aqui, no desenho não vai ser possível fazer isso, tá? De modo, o que acontece é que esses centros são distantes, ok? Mas, se a gente olhar para um determinado número de componentes, de coordenadas, vai ter interseção entre essas coordenadas aqui e aqui em todos os lugares, praticamente. Então, com esses cortes paralelos, você não vai conseguir separar esses pontos, tá? Que é... Isso precisa que a dimensão seja alta, em algum sentido. A dimensão vai ser K ao cubo, alguma coisa assim. Isso. Então... Você precisa ter coordenadas suficientes para causar essa confusão. Então, o tipo de... A propriedade importante aqui é se a gente escolher cerca de log K coordenadas, tá? Praticamente todos os centros, eles casam nessas log K coordenadas. Então, a implicação é que com esse tipo de instância, os cortes paralelos têm dificuldades, tá? Então, ok. E aí eles... Bem, esses são os dois resultados que eles conseguem. Ó, não passa de K e melhor do que log K não dá para fazer. Tá? E logo depois apareceram cerca de 3 artigos meio que independentes, tá? Mostrando, né, chegando basicamente no mesmo algoritmo, tá? Que consegue algo bem melhor do que esse K. Consegue algo como log ao quadrado de K
o log ao quadrado, log vezes log, log de K. E o que o algoritmo faz, tá? Que é esse algoritmo aqui. Ele simplesmente vai escolhendo cortes aleatórios. Se escolher cortes aleatórios, te faz fugir do pior caso e melhora bastante a tua cota superior, tá? Então, o que o algoritmo ele faz? Ele começa com esses centros de referência, que nem o outro algoritmo, exatamente igual ao outro algoritmo, e depois vai escolhendo cortes aleatórios, que separam 2 centros, pelo menos. É isso que ele vai fazendo. Então, ele começa aqui com centros de referência e escolhe, pode escolher esse corte aleatório, ou esse, vai escolhendo cortes aleatórios, até que ele tenha quantos centros? K centros, K folhas, tá? E essa coisa, digamos assim, não tem nenhuma estratégia gulosa por trás, né, de minimizar alguma coisa, te garante um bound bem melhor do que o outro método, tá? De fato, esse algoritmo te garante o ótimo, que é o log K. Não dá para ir abaixo de log K, mas se levou uns 4 anos para provar isso. O log ao quadrado se conseguiu mais rápido e foi trabalhando e se conseguiu chegar melhorar a análise desse algoritmo. E o que eu vou falar um pouco aqui nessa parte final de clusters hierárquicos um pouco o que está por trás da análise desse algoritmo aqui, tá? Por que esse algoritmo te dá uma boa cota, tá? Então, o que eu vou estar mostrando aqui que cota, eu vou comentar a cota log ao quadrado, mas o que eu vou estar mostrando é que o custo, né, o quanto esse algoritmo, o custo do clustering que esse algoritmo obtém, ele é log K do ótimo vezes log entre a máxima distância entre 2 clusters e a mínima distância, sobre essa razão, tá? E aí até uma variação simples do algoritmo te dá o log ao quadrado. As ideias, quer dizer, a análise ela é bem parecida, tá? Então, novamente, aí, o que esse diâmetro aqui é? O tamanho do bounding box na norma L1. E muito bem. Então, o que o algoritmo está fazendo? Bem, vamos pensar no seguinte aqui. A gente está passando um corte aleatório, tá? Se a gente passar um corte aleatório nessa caixa aí, tá? Aleatório com... Ok, qual é a distribuição de probabilidade? Soma a altura e a largura, tá? E está uniforme, né? Se a gente pegar aqui a altura e a largura, tá? Você soma aqui de 0 até L mais H, tá? Você escolhe um valor, ponto uniformemente aqui, e isso vai definir onde vai ser o corte. Tá claro isso aqui? Tá? Então, a probabilidade da gente separar o x do ponto mais próximo dele é exatamente o quê? A distância de x até CX, ao centro dele na norma L1 sobre o L mais H, sobre o diâmetro. Tá? Que é isso aqui, né? Tá? Se essa distância é A mais B, vai ser A mais B sobre L mais H. Tá, e se a gente somar isso para todos os pontos, tá, utilizando a linearidade do valor esperado, se a gente somar as distâncias de x até o centro mais próximo, é exatamente o ótimo. Que é pegar o x até o centro mais próximo, somar para todo o x é o ótimo, né? Então, o que a gente tem, né, é que
Se a gente somar a probabilidade para todo x de um corte separar x do centro mais próximo, a gente tem o ótimo sobre o diâmetro. Então, essa é a primeira ideia, tá? E a segunda ideia é o seguinte, se a gente fizer um determinado número, tá? O que é esse Cmax T aqui? Isso aqui é só a distância entre, numa dada interação, é a distância entre os dois centros mais distantes. Tá? Cmax T, essa distância entre dois centros mais distantes. Tá? Então, o outro resultado importante é o seguinte, se a gente começar a passar cortes aleatórios, um determinado número de cortes aleatórios, tá? Com alta probabilidade, a gente vai fazer com que a distância entre os centros mais distantes diminua. Tá? Então, os centros mais distantes são esses, a gente passa um corte aleatório aqui, passa outro aqui, um determinado número de interações, ora, a gente diminuiu a distância máxima entre os centros. Tá? A prova disso aí o argumento é bem simples, tá? É meio que calcular a probabilidade de todas as interações falharem, de não passar um corte separando esses pontos. A probabilidade é muito pequena disso acontecer. Então, com esses dois resultados, a gente basicamente consegue concluir em relação à aproximação, né, o desempenho do algoritmo. Porque se a gente pensar que o custo do algoritmo, como é que a gente consegue computar o custo do algoritmo, ou limitar por cima o custo do algoritmo? Ele vai fazendo as interações, passa o corte aleatório, passa o próximo, passa o próximo. O que acontece? Num determinado corte aleatório, ele vai separar um determinado número de pontos, que é o que eu estou chamando de o número de pontos que são separados num determinado corte, numa determinada interação. Tá? Eu acho que tem um I a mais ali. E se um ponto é separado, imagina que aqui são os... Se um ponto é separado do seu melhor centro, ora, no máximo ele vai ser atribuído a quem? Ao centro mais distante, que é dado por esse Cmax, essa distância máxima entre centros. Tá? Por isso que aparece aquele Cmax ali, que é, se houver uma separação, o pior que pode acontecer é ir para o centro mais distante. Tá? Então, a gente tem que somar isso aqui. Tá? Mas a gente pode agrupar essa soma aqui, de que maneira? A gente vai quebrando aquela soma, né? Aquela soma ali, a gente tem o Cmax ali. Só que aquele Cmax, ele divide por 2, que era o lema anterior. Se a gente fizer um determinado número de interações, essa distância máxima entre centros divide por 2. Então, a gente pode quebrar, é a mesma expressão lá de cima, só que a gente só está decompondo, ou seja, passa um determinado número de interações, o Cmax divide por 2. A gente pode quebrar essa soma assim. E aí, basicamente, se a gente combinar que o número esperado de pontos separados é o ótimo sobre o diâmetro, que é aquela primeira conta, o número esperado de pontos separados, tá? E que o número de interações até dividir por 2, com alta probabilidade, a gente consegue limitar isso. Se a gente plugar isso tudo, a gente consegue
o bound que a gente está interessado. Tá? Então, são duas ideias aí, que a gente consegue ter uma noção de quantos pontos um corte aleatório separa, e isso a gente consegue relacionar com o ótimo e com o diâmetro, e a gente consegue medir quantas interações são necessárias para a distância máxima entre dois centros dividir por 2. Então, juntando essas ideias, a gente chega nesse log de Chi, nessa expressão. Tá? E aí, com uma modificação, se a gente evitar de pegar centros muito próximos, se eu não quero passar cortes entre centros muito próximos, aí uma análise muito parecida consegue levar o log ao quadrado. Tá? A análise do log é mais complicada. Tá? Esse mesmo tipo de ideia, mudando só a distribuição de probabilidade, né, a forma de sortear o corte aleatório, leva a bounds quase ótimos também mudando a função objetivo do K-medians para o K-means, que é a mais tradicional que tem para clustering, eu acho. Tá? Finalmente, para fechar essa parte, tá, tem toda essa teoria aí ou seja, esses resultados mostrando que esses cortes aleatórios te dão o ótimo, tá? Experimentalmente, infelizmente, isso não é muito bom, tá? Você pegar algoritmos gulosos, conseguem obter resultados melhores. É um pouco o que está sendo mostrado aí nessa... Estão ouvindo? Acho que... Peraí. Tudo bem? Tá, beleza. Tá? Experimentalmente isso não é tão bom. E aqui algumas referências, tá? Nesse quadro aí, você pode... Sim. Basicamente, eu não expliquei direito. Eu estou comparando essa razão, né? Todos os números são maiores que 1. Eu estou comparando diferentes algoritmos, tá? E o 1 seria o ótimo. Desculpe, eu estou dividindo o clustering explicável, gerado a função objetivo do clustering explicável, gerado por cada um dos algoritmos, cada coluna é um algoritmo, pelo clustering não explicável, que a gente usa como base. Então, números maiores são piores, mostra que está mais distante. Tá? Então, na última coluna ali, tem os que são os cortes aleatórios, dão números maiores. O que é o azul? O preto... azul que dá o melhor com significância estatística. Preto é quando são os melhores, mas que não... é melhor, assim, não é absolutamente melhor, é algo assim... Teria que olhar o paper novamente para... E o vermelho é que é claramente pior. Tá? Então, a última coluna é basicamente vermelhos ali. Isso é de um artigo que a gente escreveu que a gente estava interessado nessas árvores, mas além de ter a questão da explicabilidade, quer dizer, a gente obtém clustering através de árvores, mas a gente quer garantir que as árvores também tenham uma altura reduzida, porque do ponto de vista de explicabilidade isso também é útil. Né? Árvores muito profundas levam a explicações longas, o que não é o ideal. Muito bem, vou passar para essa... Alguma questão a mais ou vou adiante? Eu vou falar um pouco então de clusters hierárquicos, que também é um tema... Agora estou focando mais em alguns resultados que a gente obteve recentemente. Bem, a ideia dos clusters hierárquicos, né? Você tem são clusters que eles... muitas vezes você tem essa questão, eu não sei quantos grupos eu preciso ter idealmente, tá? Então, se a gente consegue construir uma árvore, um dendrograma, que te permite você
a partir, dado um determinado K, essa tua estrutura já te permite obter K grupos, tá? Então, bem, ali você tem ali, se você quer um cluster com... tá. Deixa eu ver os números ali. Tá. Ali você tem a ordem que você está fazendo os clusters, né? Primeiro você está fazendo o cluster do ponto 1 e 3, você teria 5 grupos só. Depois você faria o 2 e 5, conseguiria 4 grupos, e assim por diante. Tá? Isso tem motivações, assim, certos tipos de dados, essas hierarquias são naturais, tá? A gente está agrupando, bem, animais, por exemplo, você pode ter os animais em si, depois você vai criando grupos e grupos em mais alto nível e por aí vai, tá? Isso aqui já é um cluster, um agrupamento, isso é um projeto que eu participei, você está agrupando profissões, tá? E aí, de acordo com alguma similaridade entre profissões, e aí você vai, certas profissões são muito próximas, né? Sei lá, cientista de dados, engenheiro de machine learning, e depois, em algum momento, todas estão dentro de computação, e por aí vai, tá? Você vai criando grupos assim. E o que eu vou estar discutindo aqui, tá? Como analisar, tá? Alguns dos algoritmos mais populares para esse tipo de agrupamento. É só uma pergunta. A maioria de vocês já teve contato com cluster hierárquico? Viu alguma vez isso? Tá. É o que eu estou assumindo um pouco, porque eu acho que a maioria dos cursos aí de ciência de dados tal fala a respeito disso, tá? Então, uma forma de obter esses clusters hierárquicos, tá? Talvez uma das formas mais populares é o quê? A gente repete esse procedimento aqui n-1 vezes. A gente começa com todos os pontos e vai agrupando os pontos mais próximos de acordo com alguma medida de proximidade ou de distância, tá? Por exemplo, eu tenho aqui 5 pontos, tá? Aí, digamos, C2 é mais próximo do C5, tá? Aí eu vou criar C2 e C5, e vou agrupando assim por diante. Depois eu vou pegar os 2 pontos mais próximos e vou agrupando eles. Muito bem. E aí, o que faz variar um método para outro é como é que a gente define a proximidade entre os pontos, tá? Então, aqui são 3 métodos bastante conhecidos, tá? O single link, né? Como é que eu vou medir a distância? Porque eu quero medir a distância entre 2 grupos para poder agrupar eles. O single link, esse primeiro método, ele vai considerar os pontos mais próximos dentre esses 2 clusters. Então, a distância vai ser dada pelos pontos mais próximos. Já esse complete link, ele vai considerar os 2 pontos mais distantes. A distância entre os 2 grupos é dada pelos 2 pontos mais distantes. E o average link é a distância média entre os pontos. Tá? Então, todos esses algoritmos aqui, tá? Por exemplo, o single link aqui, se eu tenho essas distâncias, eu vou agrupar primeiro esses 2 caras, que eles estão à distância 4, depois esses aqui que estão à distância 5, aí vou ter esse grupo aqui à distância 6, esse à distância 7, tá? E obtive 4 grupos ali. Tem 2 elementos sozinhos. Deixa eu ver se tem a figura aqui, tá? Eu obtenho esses 4 grupos aqui. Tudo bem? Só voltando aqui, só para... Ou seja, eu vou estar interessado nesse tipo de método, que vai agrupando sempre os mais próximos. O que varia é como eu calculo a proximidade entre os grupos. Tá.
Então, esses métodos, né, métodos de ligação, ou linkage methods, bem, eles são bastante populares, quer dizer, perguntei aqui informalmente, eu entendi que a maioria de vocês já teve contato com eles. Tem bibliotecas disponíveis, né, para Python, em R, MATLAB, a gente consegue ter esses métodos, né, bibliotecas que implementam esses métodos. E na prática, né, muitas vezes são usados e as pessoas reportam resultados interessantes com esses métodos, ou seja, é muito comum a utilização deles, tá? Tem bastante pesquisa recente neles ali para como escalar, né, muitas vezes você quer fazer clusters, por exemplo, grupos da Google aí que eu tive a oportunidade de conversar com pessoas desses grupos em conferência, eles estão interessados em agrupar uma quantidade massiva de dados. Em algumas situações esses métodos aqui se encaixam bem, tá? E tem também estudos de propriedades teóricas, né? Tentar entender do ponto de vista teórico como é que esses métodos, esses métodos têm garantias, o que eles otimizam, tá? Então, questões de pesquisa aí, tá? Como obter versões eficientes e escaláveis desses métodos, que esses métodos eles têm um comportamento quadrático, o que pode ser implementações muito boas, quer dizer, você tem como fazer ele em tempo quadrático, mas isso, dependendo da aplicação, não é suficiente, tá? Uma outra questão, esse tipo de método, que tipo de função eles otimizam? Você tem uma regra simples e intuitiva de agrupando, eles estão otimizando alguma função, tá? Por que eles dão bons resultados na prática, tá? Ou como obter métodos com garantias melhores, tá? Eu vou estar discutindo um pouco aqui sobre quais são as funções que esses métodos otimizam, tá? E tentar explicar um pouco do porquê dos bons resultados na prática. Falar um pouco a respeito disso, tá? Então, novamente, o Dasgupta, que apareceu ali é o mesmo pesquisador que aparece ali nos clusters explicáveis, tá? Em 2016, tá? Ele escreveu um paper que ele propõe, olha, uma função objetivo para agrupamentos explicáveis, para agrupamentos hierárquicos. Quando a gente fixa o K, né, que é o agrupamento flat, é bem natural a gente pensar em funções objetivos, tá? Se a gente fixa o K, a gente quer K grupos de modo que nenhum dos grupos tenha um diâmetro grande, ou que minimize a soma dos erros quadráticos, se eu tiver centroides, ou do K-medians que a gente falou. E aí ele coloca, mas para clusters, para agrupamentos hierárquicos, será que faz sentido? Os clusters hierárquicos, eles induzem essa árvore, né? Aquela árvore ali, que a partir da árvore você obtém os diferentes grupos. Ele argumenta um pouco, talvez tenha muito menos pesquisas mais teóricas tentando provar algum tipo de propriedade desses clusters hierárquicos, talvez por falta de uma função objetivo. E ele propõe, tá, uma função objetivo para esses agrupamentos hierárquicos, que é essa função aqui. G ali à esquerda é o conjunto de dados, tá? Está representado como um grafo, onde eu tenho ali as similaridades entre os pontos. 2 e o 4 tem similaridade W24. Então, ele quer construir uma árvore. Essa árvore vai ser a árvore que vai estar representando todos os grupos possíveis, né? A árvore gerada que corresponde ao agrupamento hierárquico, tá? Que minimize essa função aqui, onde é o somatório para você pegar cada aresta do grafo, ou seja, cada par de pontos do grafo, você quer minimizar o somatório da similaridade pelo número de folhas do ancestral comum deles. Ou seja, 1 e 4,
eles vão se ligar ali, o ancestral comum deles está ali em cima, o azul, eu tenho 4 folhas ali embaixo. Essa similaridade ela só é positiva onde tem elas? O resto você considera que a similaridade é infinito. Tá? Não, na verdade você desconsidera, elas não entram ali na função objetivo. Tá? O que eu não estou mostrando não tem similaridade. A gente olha, ok, essa função objetiva aí a gente consegue, se eu gastar um tempo aqui, tá? Tentando colocar em poucas palavras, a ideia é o seguinte, ele quer que itens similares, né, sejam colocados no mesmo cluster logo. Tá? E esse logo aqui faz com que o ancestral comum deles seja próximo a eles e, como consequência, o número de folhas abaixo dele vai ser pequeno. Então, é isso que essa função objetivo está buscando aí. Mas essa função objetiva ela tem uma questão dela aí, é que ela não é muito interpretável. Eu acho que todo mundo aqui tem formação matemática ou próxima, são treinados a olhar para esse tipo de coisa. Se eu gastar um tempinho a mais aqui, vocês vão entender com clareza aqui. Mas não é algo que a gente bate o olho e já fica tão evidente. E para alguém com menos treinamento, né, entender ela é um pouquinho mais complicado. Tá? Então ele propõe essa função objetivo aqui, tá? Então olha, vamos tentar algoritmos que, a partir de agora, como é que a gente constrói clustering a partir de agora? Tem essa proposta, né? Antes eu tenho esses métodos intuitivos para ir ligando pares de pontos, legal. Faz sentido, né? Os caras próximos eu vou ligando e eu tenho um cluster hierárquico no final. Aqui você tem uma abordagem, olha, vamos achar o agrupamento que minimize essa função objetivo. E ele mostra, né, que para alguns tipos de dados assim, se a gente minimizar isso, vai dar o agrupamento natural, o agrupamento que a gente espera. Ou seja, ele mostra que essa função objetivo tem algumas propriedades boas, tá? Mas, por outro lado, se a gente olhar para espaços métricos, ou seja, pegar a versão dessa função objetivo, que em vez de similaridade leva em conta a distância, ela não distingue diferentes algoritmos. Tá? Todos os algoritmos acabam dando a mesma coisa em relação a ela. Ela não é fácil de entender também, interpretar. Tá? Mas o fato é que teve um bocado de pesquisa depois, e aí aparece métodos, por exemplo, baseados em programação semidefinida, usando algumas técnicas mais sofisticadas para obter clustering, de modo a minimizar essa função objetivo. Se provam resultados em cima disso, mas interessante, legal, mas não é exatamente o que as pessoas usam na prática também. Tá? Practitioner. O practitioner, o que eu estou colocando aí é o cara que pegou a biblioteca ali, usa, tem alguma noção, fez o cursinho dele ali de repente, Data Science, mas se começar a pedir para ele derivar ou integrar alguma coisa, ele vai sair correndo. Tá? Ou seja, mas isso não é isso é uma visão minha, tá? Ninguém precisa concordar. Mas É um pouco subjetivo, né? Isso aí, né? Da questão da interpretabilidade, sim. Em geral, essa questão da interpretabilidade mas assim, eu olho para isso aqui, é legal tudo, mas tem é um pouco mais difícil de você dizer, olha, esses clusters aqui eles são coesos, porque não tem nenhum ponto, não tem um par de pontos muito distantes. Me parece ser uma coisa mais intuitiva do que fácil de entender em relação a por que o cluster aqui ele é muito bom em relação a essa função objetivo. Mas é subjetivo, concordo. Claro. Esse grafo G, em princípio, alguém tem que nos dar esse grafo? Esse grafo é o conjunto, é só uma representação do conjunto de dados. A gente tem um conjunto de dados e sabe, tem uma medida de similaridade, tá? É só isso que está representando. É porque
a representação como grafo ajuda a definir só, mas é só o conjunto de dados. Tá? Mas o que eu vou estar discutindo aí até o final aqui são como analisar aquele primeiro, quer dizer, esses métodos de ligação, considerando talvez medidas mais, ou métricas mais simples, tá? Métricas de coesão e separabilidade. Por exemplo, o que eu posso dizer sobre o maior diâmetro, né, que se eu pegar o agrupamento construído por esse single link, average link, o que eu posso dizer sobre o maior diâmetro dos grupos que ele constrói? O que eu posso dizer sobre quão separáveis são esses grupos? Tá? Então, essa pesquisa aqui, o que a gente está tentando entender esses métodos de ligação, a gente está querendo entender em termos de medidas assim mais diretas, de alguma maneira, ou critérios mais interpretáveis, quão bom eles são. Tá? Então, baseado nesses 3 artigos, que pelo tempo eu vou dar uma passada rápida neles, tá? Ok. Então, a primeira coisa, o diâmetro de um cluster, tá? Eu vou considerar primeiro critérios de coesão. Quando a gente pensa em agrupamento, em linhas gerais, 2 objetivos importantes é o quê? Você quer que no mesmo grupo, pontos parecidos tenham no mesmo grupo, ou seja, o grupo seja coeso. E você também quer o quê? Que elementos diferentes estejam em outro grupo. Você quer que grupos diferentes sejam separados, tá? Então, vai estar olhando para critérios de coesão e de separação. Tá? Então, eu vou estar olhando primeiro para o diâmetro, tá? Então, o diâmetro é a distância entre os pontos mais distantes de um cluster, de um grupo, tá? E eu quero olhar para o maior diâmetro, considerando todos os grupos do agrupamento. Vou estar considerando que a gente está em... que agora eu tinha falado em similaridades, mas eu vou estar trabalhando com distâncias. Tá? Os pontos têm uma distância entre si e a gente está no espaço métrico. Tá? Vale a desigualdade triangular. Tá. Então, o que isso aí são resultados anteriores, tá? O que se consegue mostrar? Quer dizer, o que se tinha aí? Se a gente pegar, por exemplo, o Complete Link. O Complete Link é aquela versão que tenta minimizar o diâmetro a cada passo. Ou seja, como é que eu ligo 2 grupos? Eu olho para o par de pontos mais distante. É essa daqui, tá? Complete Link. Acho que... Para eu ligar 2 grupos, eu olho para o par de pontos mais distante dentro deles. Então, eu quero evitar que o diâmetro fique grande, né? Seria a estratégia gulosa para evitar o diâmetro grande. Tá. Então, o que tem de resultado... Né? Esses artigos eles mostram que o diâmetro, né, quando a gente aplica o Complete Link, o diâmetro do agrupamento ele é limitado ali por aquela função. Ele é k elevado, aquele 1,59 é o log de 3 na base 2, tá? Vezes o diâmetro ótimo. Tá? Se a gente olha para esse resultado, ele tem uma coisa que não é muito... tá? E ele mostra que não dá para ser... que o Complete Link ele paga pelo menos K. Tem algo nesse resultado, nesse tipo de resultado aí que talvez não é muito esperado. Em que sentido? Concordo que esses métodos começam com N pontos. E eles vão agrupando pontos, né? Então, para chegar a 2 grupos,
são várias ligações que eles fazem. Concordam? Eles começam com N grupos e vão ligando, ligando. Ou seja, a impressão é que quando a gente tivesse um número pequeno de grupos, devido a você fazer várias interações gulosas, né, de ligação aqui, você vai ligando gulosamente várias vezes, é que houvesse uma propagação de erro, de alguma maneira. Ou seja, mas o que esse resultado aqui ele diz é, se eu tenho poucos grupos, a minha cota é melhor. E por outro lado, você vai para um extremo, você faz poucas ligações, a impressão é que você não pioraria muita coisa. Né? Então o resultado vai um pouco numa direção contrária a isso. Tá? E uma outra coisa, então esse artigo ele analisa o complete link, tá? E ele também analisa o single link. O single link é aquele método, tá, que ele considera esse daqui, os dois pontos mais próximos para ligar. Enquanto que esse aqui é o single e esse é o complete. E o que esse teorema, em termos de pior caso, o que esse teorema mostra é que o single link ele é um método melhor do que o complete link em relação à minimização do diâmetro. Mas o single link, ele tende, né, se a gente fizer experimentos com ele, ou até é fácil pegar casos, ele tende a gerar, às vezes, o quê? O single link é aquele algoritmo, o amigo do amigo. Eu me ligo a você porque você é meu amigo, e aí eu vou ser ligado ao próximo porque você é amigo dele, e é o amigo dele, e assim por diante. Então, a minha distância até o teésimo cara lá acaba ficando grande. Ou seja, ele de alguma forma, a gente espera que ele gere um diâmetro grande. Tá? E as cotas que se tem aí para o single link, tá? Segundo esses resultados aqui, acabam sendo melhores do que do complete link. Que é exatamente isso aqui, que não é intuitivo. Qualquer experimentação que a gente fizer também a gente vê o contrário, tá? A favor do complete link. Oi? Mesmo do slide anterior que randomizado ele tem uma cota menor, mas na prática ele vai pior do que o outro. Aí O single link tem uma cota provada, né? Porque pode ser que se consiga melhorar essa cota do complete link, mas não consegue se bater o single link. Quer dizer, por mais que se melhore a cota do complete link, não dá para ser melhor do que a cota do single link em termos do diâmetro ótimo. Tá? Mas na prática, se você medir o diâmetro, né, eu tenho até experimentos aqui, vai ao contrário, sim. Parece que é pior você piorar a cota. Isso é algo de pior caso também, né? Então, tem esse lado também, ou seja, não é tão surpreendente assim, mas seria legal compatibilizar as coisas um pouco mais, tá? Que é uma das coisas que a gente faz aqui no trabalho, tá? Tá. Então, o que a gente olha aqui? A gente estava medindo, tá? Esses resultados aqui, que eu comentei, tá? É um bocado de fórmula aí, mas assim, a mensagem aqui até aqui, a gente tem cota para o complete link e tem cota para o single link. A gente espera o single link melhor, o contrário, espera o complete link melhor, mas a cota do single link é melhor, tá? Mas a gente está comparando em relação
o diâmetro ótimo. O diâmetro ótimo é o máximo entre o diâmetro dos grupos. E se a gente olhar para o diâmetro médio dos grupos? Tá? Se a gente olha para o diâmetro médio dos grupos, o diâmetro médio dos grupos pode ser bem menor do que isso aqui é o máximo diâmetro. Se a gente olhar nessa figura, tirar a média desses diâmetros, é bem menor. Tá? E aí o que a gente mostra aí, tá, é que essa cota daqui, a gente melhora a cota, tá? Porque mostra que essa cota vale, se a gente comparar contra o diâmetro médio, essa cota vale também. E a gente melhora a cota para o diâmetro também, do complete link, tá? Mas o interessante é que se a gente compara com o diâmetro médio, aí a gente vê que o complete link se torna melhor que o single link. Porque o complete link ele é no máximo k elevado a 1,59 do diâmetro médio ótimo, enquanto que o single link, né, a gente mostra que tem instâncias que ele fica a pelo menos essa distância aqui. Então, a gente consegue uma separação entre o complete link e o single link, tá? Que é o que eu coloquei ali, que acaba alinhando mais com o que a gente espera que aconteça, tá? Bem, como o meu tempo aqui está se esgotando também, eu vou citar um pouco mais aqui como é que é, os outros resultados aqui nessa pesquisa, tá? Então, uma coisa que a gente fez foi melhorar os resultados, a análise do complete link, tá? E a gente conseguiu os primeiros resultados, né, em termos de coesão para o average link. E o average link, eu diria que desses algoritmos é o mais badalado, de alguma maneira, normalmente nesses livros, ou quando o pessoal que faz experimento com isso, em geral, tende a preferir o average link, tá? A gente consegue também cotas, mostrar que o average link tem cotas similares, tá? É uma cota um pouco diferente aqui, tá? Eu não estou pegando o diâmetro do average link, mas estou pegando a distância média entre os pontos do average link, tá? Aqui já é uma cota do diâmetro. Tá, isso aqui acho que eu vou pular por falta de tempo, tá? Era só um pouquinho do tipo de estratégia de prova que a gente usa, tá? Então, assim, algo que é indesejável aí, ou assim, não é satisfatório nesse tipo de cota é essa história do K pequeno e do K grande, né? Ou seja, com esses métodos, seria interessante entender melhor o comportamento desses métodos quando o número de grupos é grande, tá? Existem lower bounds para isso, mas pode ser que se tenha resultados melhores do que dos que se tem atualmente, em termos das cotas aí. Seria interessante entender melhor, do ponto de vista teórico, o resultado do complete link do average link para K grande. Outra coisa que a gente estuda é a questão da separabilidade. Antes eu estava falando de coesão, né? Quão coesos são os agrupamentos devido a médio como diâmetro ou diâmetro médio. Como é que a gente mede separabilidade? A gente pode olhar para os pontos mais próximos e ver quão próximo estão os pontos mais próximos. E aí, por exemplo, se a gente olhar um agrupamento aqui, a gente pode definir o espaçamento mínimo como a distância entre os grupos mais próximos.
Por exemplo, se sabe que o single link ele é ótimo para esse tipo de função. Ele otimiza, ele garante que o espaçamento mínimo é máximo. Isso é conhecido, tá? Mas uma coisa que a gente observa aqui é que, apesar do single link otimizar isso, tá? Você tem agrupamentos que otimizam isso, mas não são construídos pelo single link, que é a primeira figura ali. O agrupamento de cima, ele não é construído pelo single link, enquanto que o de baixo é. Tá? E aí uma coisa que a gente mostra é que o single link ele otimiza uma outra função, um outro critério de separação que tem a ver com uma árvore geradora. Tá? Ele maximiza a árvore geradora mínima. Então você pode medir a separação assim também. Então ele otimiza esse outro critério. A gente também olha para critérios de separação considerando a média das distâncias entre os diferentes grupos, tá? E aí o que a gente consegue é mostrar que o average link, se a gente olha para esses critérios de separação, né, separação média entre grupos, ele é exponencialmente melhor do que o complete link e do que o single link. Tá? Em alto nível é isso, que a separação média deles é exponencialmente melhor do que a do single link e do complete link. Isso aqui também pulo. E a gente também olha para alguns critérios que combinam coesão e separação. Por exemplo, se aqui eu estou olhando basicamente, essa aqui talvez seja mais... Basicamente eu estou olhando pelo diâmetro, o diâmetro máximo dividindo eu estou meio que dividindo coesão por separação. E aí novamente a gente obtém uma separação entre o average link e os dois outros métodos, complete link e o single link. A gente fez uma série de experimentos e aí os experimentos eles de alguma forma eles estão mais ou menos, eles estão razoavelmente alinhados com as nossas cotas teóricas, ou seja, o average link em geral ele vai melhor, tá? Em termos de ele perde para o complete link em coesão, ganha em separação e ganha nessas medidas combinadas assim. Então isso era para dar um overview um pouco aí do que foi a pesquisa. Bem, as conclusões aí, a gente tem cotas novas e alguns melhoramentos aí para coesão e separabilidade desses métodos. E tem interessante que tem um alinhamento aí com esses resultados teóricos que a gente observa na prática. Um pouquinho menos de 1h20, é isso, gente. Obrigado aí. Desculpe